Olá, amigos. Vamos para o segundo vídeo do resumo da nossa declaração de fé, ou melhor, resumo da declaração de fé da nossa Assembleia de Deus. Neste segundo vídeo, eu vou tratar dos seguintes itens: as criaturas espirituais, o pecado e suas consequências, a salvação, a igreja, o batismo em águas, a ceia do Senhor, a forma de governo da Assembleia de Deus. Então, são itens importantes e, como eu disse, é o resumo, é uma síntese mesmo da nossa declaração de fé, da declaração de fé da nossa Assembleia de Deus. Então, se você tiver interesse em aprofundar esse conhecimento, daqui a pouco eu vou colocar aqui no vídeo o livro que tem a nossa declaração completa, com as referências bíblicas onde nós nos fundamentamos, tudo direitinho, ok? Então vamos logo, sem delongas, para o item 8 da nossa declaração resumida. As criaturas espirituais, ou seja, os seres angelicais, evidentemente, Cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo. São seres espirituais e não meras figuras de retórica, nem emanação cósmicas, mas são reais e habitam os céus. No Antigo Testamento, os anjos são chamados de santos, vigias ou vigilantes, exército ou exércitos, anjos, tronos, dominações, principados, potestades. Entendemos que esses seres espirituais podem ser bons ou maus. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é muitas vezes identificado como o próprio Deus, pois Deus manifesta-se também na forma angelical. E aí aqui nós temos aqui, os anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários, estão acima dos seres humanos, têm status superior aos homens, além de mais conhecimento. Todavia não são ilimitados, pois são criaturas e não conheciam os planos eternos de Deus. Bom, então aqui nós vemos que nós cremos nesses seres angelicais. Nós entendemos perfeitamente que Deus ele criou vários tipos de seres. E nós aprendemos também que os anjos eles são dotados também de capacidades extraordinárias. Eles são inteligentes. Podemos entender que eles têm vontade, mas eles submetem essa vontade à vontade de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver que a prova dessa vontade é que alguns desses anjos se levantaram contra Deus e caíram. Entendemos também que os anjos eles exercem uma série de funções na hierarquia angelical. E nós vamos já direto aqui para essas hierarquias. Então nós conhecemos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Existem outros também que são entendidos como características de anjos, que são, como eu acabei de ler aqui, são potestades, são tronos, uma série de outros nomes que são dados, mas eu prefiro ficar com principalmente essas quatro que eu falei: anjos, arcanjos, querubins e serafins, ou serafins e querubins. E aqui nós vemos o seguinte: os anjos são obedientes a Deus, louvando e glorificando tanto no céu como na terra, executam as obras de Deus, revelam e comunicam a mensagem divina aos seres humanos e trabalham a favor daqueles que temem a Deus, porém não são anjos da guarda. Que fique isso claro aqui. Os anjos, nós sabemos que existem algumas pessoas, grupos de pessoas que dedicam adoração a anjos.
Mas a Bíblia ela é bem clara, você pode ler depois em Apocalipse 19, 10 e 22, 8 e 9. A Bíblia ela mostra que os anjos eles não aceitam adoração. Tá? É bom que, eu sei que possivelmente tem alguns aqui que não são evangélicos, não são cristãos, e a Bíblia ela mostra isso claramente. Os anjos eles nos chamam de conservos, ou seja, eles estão a serviço de Deus a nosso favor. Isso está lá em Hebreus, tá? Você pode ler depois Hebreus 1,14. E trabalham a favor daqueles que temem a Deus, né? Eles também são assexuados. A Bíblia não fala em nenhum momento que existam anjas. Alguns aí, em algum momento eu vi aí alguma novela, se não me falha a memória, que tinham anjos e anjas. Mas a Bíblia não mostra, até porque eles são assexuados. E a palavra de Deus ela mostra claramente que os anjos eles não se reproduzem. Ou seja, a população angelical ela continua aquela que Deus criou, né? Então os anjos eles são assexuados. E onde é que você vai encontrar isso? Eles não se reproduzem, eles não casam e não se dão em casamento. Você pode encontrar isso em Mateus, capítulo 22, 29 a 30, quando alguns homens foram questionar Deus sobre uma coisa que existia na lei de Israel, na lei de Moisés, que era o chamado levirato, em que uma mulher que era casada e o marido morria sem filhos, ela era dada ao irmão daquele que faleceu, para que ele suscitasse filhos da descendência do falecido, a lei do levirato. Eles foram questionar Deus e fizeram essa pergunta para Deus. Foram questionar Jesus e fizeram essa pergunta para Jesus. Quando da ressurreição, a quem ela pertencerá? Ela teria sido casada com 7 maridos, que eram 7 irmãos, todos morreram. Só aquilo foi uma ilustração que eles fizeram para fazer uma pegadinha com Jesus. Só que Jesus, né, era o próprio Deus na forma humana. E aí Jesus vai dizer exatamente isso para eles, que no céu nós seremos como os anjos, que não casamos e não somos dados em casamento. Tá? Então, essa é um ponto muito importante. E aí, como eu falei aqui na hierarquia angelical, os anjos acham-se organizados de forma hierárquica. Outra vez falando aqui sobre hierarquias, tem pessoas que fazem críticas ferrenhas, ferozes à igreja, porque a igreja observa essas hierarquias e tem alguns que não querem mais estar na igreja porque não aceitam estar sob autoridade, né? Uma coisa triste porque a Bíblia mostra claramente isso, né? Mas cada um dará conta de si a Deus. Então aqui os anjos eles estão sob uma forma hierárquica rígida. Diz assim, através das graduações que revelam níveis de autoridade de acordo com o tipo de atividade que exercem no universo e na presença de Deus. Os arcanjos são maiorais dos anjos. Miguel é um deles, o guardião do povo de Israel. Os querubins fazem parte de uma ordem angelical, criaturas simbólicas na aparência, com características humanas e animais. Os serafins são outra ordem elevada de anjos, parecida com os querubins, só que estão diretamente ligados ao serviço de adoração e louvor a Deus. Os anjos que se rebelaram contra Deus são decaídos. Então você sabe também, como eu falei agora há pouco, que os anjos eles manifestam vontades. E isso é uma verdade porque nós encontramos na Bíblia, lá em Ezequiel, que Lúcifer, essa palavra você só vai encontrar, se não me engano, na Bíblia de Figueiredo, ele era um querubim ungido, ele andava sobre as pedras afogueadas, né? Uma referência ao rei de Tiro, mas que muitos entendem que ali, na verdade é uma mensagem ao rei de Tiro, mas que muitos entendem ali que seria uma referência a algo que aconteceu na eternidade. Então eles andavam sobre as pedras afogueadas, era aferidor de medidas. E a Bíblia vai dizer que até que no momento se achou nele iniquidade, né? Então ele, pelo que se percebe, ele manifestou uma disposição de ocupar um lugar que não lhe pertencia, né? Então os anjos,
até os anjos decaídos, eles estão sob hierarquia. Ou seja, quem é o seu chefe maior? É Satanás, né? O espírito maligno, aquele que se insurgiu contra Deus. Muito bem, então nós cremos nos seres angelicais e eu tenho certeza que no nosso ambiente evangélico muitas e muitas pessoas têm alguma história relacionada a isso, né? Em algum momento da sua história de vida, algo assim sobrenatural lhes aconteceu e que eles entenderam que aquilo ali possivelmente era uma manifestação angelical. Na nossa história familiar mesmo nós temos histórias desse tipo, né, em momentos de tragédia que nós vivemos e que fatos que aconteceram levaram-nos a entender ali que, de alguma maneira, aquela coisa estava sendo conduzida, ainda que nós não entendamos até hoje, né? Mas nós nos submetemos à vontade de Deus. Muito bem. E aí nós vamos para o item 9. O pecado é uma consequência, e suas consequências, ou seja, a chamada hamartiologia, ou seja, a teologia do pecado. O que nós, assembleanos, pensamos sobre o pecado? Cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus, a quebra do relacionamento do ser humano com ele. Há dois termos genéricos para pecado. Em hebraico, é o substantivo chatá ou catá, e o segundo termo é o seu correspondente grego, hamartia, né? Hamartia. Daí vem a hamartiologia, ou seja, a teologia que estuda o pecado e suas consequências na teologia. Os sinônimos para pecado são transgressão, impiedade, maldade, perversidade, engano, sedução, iniquidade, injustiça, incredulidade. Aí eu posso citar alguns textos aqui que falam sobre as consequências do pecado. Primeiro, se você ler lá em Lamentações 3,39, haverá uma pergunta lá: de que se queixa o homem? Né? E a resposta é essa: nós nos queixamos dos nossos próprios erros, dos nossos próprios equívocos, dos nossos próprios pecados. Muitas pessoas reclamam hoje: por que Deus deixou isso acontecer? Deus não interfere na nossa vontade, é o que nós entendemos, né? Nós não somos daqueles que entendem que Deus ele faz com que nós nos submetamos involuntariamente ao seu querer. Nós entendemos que Deus respeita a vontade do ser humano. Uma prova disso você vai ver lá no Gênesis, né? Quando Adão e Eva, Deus colocou uma árvore no jardim e disse para eles: olha, vocês não podem tocar, vocês não podem fazer uso dessa árvore. E deixou uma advertência, deixou uma sanção. Se vocês fizerem uso dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês terão que arcar com as consequências. Essa consequência será a morte. Ali era a morte física e espiritual, né? E eles optaram por isso. Vamos avançar. E em Tiago também, Tiago 1, 13 e 15, nos é mostrado como o pecado ele pode gerar em nós a morte. Ou seja, o pecado ele é concebido na nossa mente, né? Ou seja, nós pensamos alguma coisa e se ficarmos quietos, pedirmos a Deus que nos dê graça, não trazermos para o exterior aquilo que foi gerado na nossa mente, não gera consequência nenhuma. Mas quando nós concebemos e nós aplicamos aquilo que concebemos na mente, e aquilo era algo reprovado por Deus, então aí estará o pecado. O que é algo reprovado por Deus? Tudo aquilo que nós sabemos, porque somos inteligentes, que Deus rejeita. Tudo aquilo que nós sabemos que a sociedade desaprova. Existem algumas coisas que são pecado diante de Deus que a sociedade aprova, né? Que, por exemplo, as questões de infidelidade conjugal é um exemplo disso, né? A infidelidade conjugal, a sociedade hoje não vê mais como uma prática delituosa. É um problema de relacionamento entre as pessoas, mas diante de Deus não. Um filho que não respeita pai e mãe, né? Uma mãe que trata o seu filho com
desumanidade, né? Então, são coisas que algumas vezes a sociedade ela é tolerante, mas a Deus não. Deus ele leva isso como uma agressão, como uma afronta a Ele próprio, a sua própria santidade. Então, o pecado nós aprendemos que o pecado é errar o alvo. Eu acho que é muito além disso, o pecado, porque só erra quem está querendo acertar. E quem peca, peca voluntariamente. Eu sempre digo isso, né? Só peca quem quer errar, quem quer cometer um fato errado, equivocado. Então eu não consigo conceber essa ideia de pecado significa errar o alvo. Ora, como é que é errar o alvo? Então eu queria acertar, mas eu errei? Isso é involuntário, o pecado ele é voluntário, né? Vamos adiante. Então nós cremos que o pecado, professamos que o pecado é uma transgressão àquilo que Deus estabeleceu como aprovado por Ele, tá? Vemos aqui, o pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva, como eu falei, você pode ver lá em Ezequiel 28, 14 e 15. Né? O inimigo, ele concebeu, né, o pecado, né, no seu coração. A palavra vai dizer assim, que ele era querubim ungido. Vamos ver lá em Ezequiel? Veja o que diz o texto sagrado. Ezequiel 28, 14 e 15. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Né? Ou seja, ele era perfeito, né? Desde o dia em que ele foi criado e andava em correção, de caminho correto. Né? Mas um dia algo errado foi encontrado nele. Né? E quando esse algo errado foi encontrado nele, nessa hora ele foi despejado, desalojado, foi mandado embora do céu, ele com todos aqueles que com ele estavam naquela rebelião. Então, no dia em que se achou iniquidade nele, ou seja, erro, engano, rebelião, eu já falei várias vezes nos meus vídeos que uma coisa que Deus não tolera é a rebeldia, é aquela disposição de se colocar contra, pelo simples fato de estar contra, de querer tomar o lugar do outro. Nesse momento, o inimigo ele perdeu o seu posto. Ele era perfeito, era formoso, ele era belo, né? Era feridor de medidas. Mas quando ele quis tomar o lugar de Deus, nessa hora ele caiu. Muito bem. E aí nós vemos aqui, o relato bíblico revela que o resultado da queda foi o senso de culpa instantâneo. Ou seja, estamos falando do pecado. Quem peca, quem comete algo errado, quem comete alguma coisa errada, essa pessoa, ela reconhece que aquilo que ela fez está errado, ela guarda um sentimento. Né? Ela guarda um sentimento. Quando Adão e Eva eles pecaram, que eles descobriram, desobedeceram a Deus, qual foi o pecado deles? A ganância, eles quiseram ser semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas quando eles descobriram que eles haviam cometido algo que Deus havia proibido, ou seja, eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu com eles? Eles tiveram medo, ou seja, eles se sentiram culpados. Isso é o que está lá em Gênesis, capítulo 3. Vamos dar uma olhada em Gênesis? O que diz Gênesis? Depois que eles praticaram a desobediência, Deus vinha pela viração do dia para estar com Adão no jardim. Né? E aí, nesse dia que Deus veio, né, depois que eles caíram, eles ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim pela viração do dia. Então o que aconteceu? Ele se escondeu. Ele e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Chamou Deus Adão e disse, de onde estás? Ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Essa nudez dele, na verdade, não era aquela nudez só física, era também a nudez intelectual. Né? Ele descobriu muitas coisas ali que
percebeu o grande erro, ou seja, eu estou a descoberto. A minha incapacidade, a minha irracionalidade me levou a ter medo. Então, o pecado, ele promove em nós, ele traz em nós, faz que nós tenhamos receios, medos, culpas, mágoas, uma série de coisas, né? O pecado nos faz adoecer, o pecado nos leva à depressão, nos leva a uma série de problemas, né? Pessoas que morrem por causa de culpas que carregam ao longo da vida, por não conseguirem resolver o problema da culpa, né? E nós cremos que o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Bom, a queda no Éden arruinou toda a humanidade, tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência e a inclinação para o pecado, acarretando a corrupção total do gênero humano, né? E aí nós vamos para o item 10. Item 10. A salvação, né? A salvação. Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, por meio de Cristo. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Outra coisa, cremos que a salvação ela está disponível a todos os homens. Então, 1 João 1,7 vai dizer o seguinte: o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Se nós formos lá em Efésios 2, 8 e 9, vamos aprender que a salvação ela é por graça, não é por méritos, tá? Sabemos que existem alguns grupos que entendem que as obras, né, a prática de muitas obras, de boas obras, poderá garantir a salvação. Não, as obras elas não garantem salvação, porque a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus ao homem. Agora, o que o homem precisa para ser salvo? Se você ler Romanos 10, 8 e 9, a palavra fala que ele precisa crer e confessar. Romanos 10, 8 e 9 diz que o homem precisa crer e confessar, né? Crer no seu coração e confessar. E aí a palavra diz que ele será salvo. E nós vemos também que a salvação ela está disponível a todos os homens, não é para alguns, né? Existe aquela guerra constante, eu não quero entrar nessa batalha, mas existe aquela briga entre arminianos e calvinistas, né? Que, de um lado, nós que temos uma orientação arminiana, né? Entendemos pelo livre-arbítrio, ou seja, Deus disponibilizou a salvação a todos. E está aqui em João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira, né, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E lá em Romanos, como eu falei, a mesma coisa. Se com a nossa boca, se nós no coração cremos e com a nossa boca nós confessarmos, nós seremos salvos. Então, alguns dizem que, né, nessa briga, nessa celeuma, nessa gritaria entre arminianos e calvinistas, alguns dizem que os calvinistas dizem que a salvação ela é uma decisão unilateral de Deus, né? Deus escolhe quem vai ser salvo e o restante ele condena a danação. A Bíblia fala sobre predestinação, Paulo vai falar isso, mas eu sempre digo que eu fico com um texto da BEP, Bíblia de Estudo Pentecostal, que fala que a predestinação ela é como um grande barco, né? Pode ser como um avião, pode ser como um ônibus. Todos que estão dentro daquela condução, daquele veículo, daquele transporte, eles estão destinados a um lugar, né? Ela vai chegar a um ponto final. Todos que entrarem naquele barco, naquela condução, naquele avião, naquele ônibus, eles têm como destino final, né, um determinado lugar. Nós, simbolicamente, temos como destino final o céu, entrarmos no céu.
né? Agora, se nós pularmos do barco, se nós descermos do ônibus, se nós ficarmos numa conexão de avião, nós não chegaremos ao destino final. Isso é o que eu creio. A predestinação para mim é isso. Ou seja, quem é que está predestinado aos céus? É a igreja de Deus. Existe uma igreja que nós chamamos de igreja invisível. Esta igreja está predestinada aos céus. Se nós ficarmos na igreja, nós estamos predestinados aos céus. Agora, com relação ao conhecimento de Deus sobre quem será salvo e quem não será, isso é fato. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente quem vai ser salvo e quem não vai ser. Mas isso é uma opção nossa. Nós escolhemos. Deus ele já disponibilizou a salvação a todos, né? A Bíblia vai dizer, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não é uma prerrogativa de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Mas ele vai dizer também em João, Deus amou para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, o que precisa para que você abra essa porta da salvação? É crer no sacrifício vicário de Cristo na cruz, né? É isso que nós acreditamos, é nisso que nós cremos. Nós não cremos na salvação incondicional, né? Ou seja, eu fui escolhido para ser salvo e eu vou ser salvo querendo ou não. É um absurdo isso, eu imagino, eu penso assim. Talvez eu seja pouco inteligente para compreender isso, né? Mas eu já tenho 54 anos de crente, graças a Deus por isso, e eu leio a minha Bíblia todos os dias, né? E eu não consigo, realmente eu não consigo entender um Deus que salva alguns e condena o restante à morte. Esse não é o Deus que eu sirvo. Pelo contrário, Deus ele quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Isso está escrito, né? E alguns dizem assim que Deus dizem que a salvação, que Deus está demorando muito. Mas não é, Deus está dando oportunidade para que alguns sejam salvos, para mais alguns sejam salvos. Muito bem, aí nós chegamos sobre o que nós cremos em relação à igreja. Cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e todas as eras, cujos nomes estão escritos nos céus. Está lá em Hebreus 12, 23, que você pode ler depois. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 16, 18. Essa pedra é o próprio Cristo, Atos 4, 11. Tendo a doutrina dos apóstolos por fundamento e Jesus a principal pedra de esquina. Ela, a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. É a comunidade do Senhor. Além de Assembleia Universal dos Crentes em Jesus, o vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. A igreja é una e indivisível. Um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo, envolvendo um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos na nova aliança. Então, é isso que nós cremos, né? Deus é o fundador, a igreja é a Assembleia Universal dos Santos. Aí você vai perguntar se existem muitas pessoas que confundem isso, né? A igreja, ela não é o templo. A igreja não são os prédios suntuosos, cheios de riqueza, de ouro, de prata, de mármores, de ar-condicionado, de luzes, de som, de pessoas bonitas. A igreja, ela é um corpo místico. Dentro daquela organização religiosa está a Igreja de Cristo. E quem são aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo? Aqueles que são fiéis e honestos dentro da sua alma, dentro do seu ser. Você acabou de ver aí um cidadão preso chamado de pastor. Não vou fazer juízo de valor. Mas ainda essa semana, num dos meus vídeos, eu falava que o grande problema nosso é misturar as nossas funções eclesiásticas com política. E aí nós vemos essas coisas que trazem um certo desconforto para a gente, né? Bom seria se os pastores entendessem isso. Quando eles quisessem entrar para a política, eles se licenciassem do seu pastorado
da sua função eclesiástica, para não confundir, para não misturar as coisas. Então, fique claro, as pessoas podem errar, as pessoas podem cometer uma série de coisas, serem corruptas, desonestas, descumpridoras das suas obrigações, tratarem mal as pessoas e se dizerem crentes. Mas só quem conhece os verdadeiros cidadãos dos céus, aqueles que vão morar com o Senhor na eternidade, é Cristo, é o Senhor. E no nosso ambiente existem sim pessoas que se dizem cristãs, mas que não agem como tal. Basta nós olharmos para como foi que Cristo se comportou enquanto esteve nesse mundo. Então, nós cremos e professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal de todos os santos, em todos os lugares e todas as épocas. Ou seja, ser igreja é ser santo. E ser santo é ser separado de tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. Nós entendemos também que a função primordial da igreja é glorificar a Deus, né? Glorificamos a Deus, também adoramos, praticamos a evangelização e cuidamos das pessoas, do bem-estar espiritual das pessoas, né? Seja também na vida espiritual, como também na questão social, né? Na igreja nós temos atividades sociais que ajudam pessoas que às vezes estão passando por momentos de dificuldade. É um dever da igreja. As ordenanças da igreja são duas, nós entendemos, né? O batismo em águas e o memorial da Santa Ceia. O batismo foi determinado pelo próprio Jesus Cristo, né? Quem crer e for batizado será salvo. E o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Santa Ceia, o próprio Jesus, ele estabeleceu que nós deveríamos fazer aquilo, né? Ou seja, o memorial do pão e vinho, né? De tempos em tempos, até que ele voltasse, né? Simbolizava o seu corpo, o pão da Santa Ceia simboliza o corpo de Cristo, e a bebida, né? O vinho, para quem toma vinho, no nosso caso, na Assembleia de Deus, é o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, apenas simbólico. Nós não cremos na transubstanciação, né? Nós entendemos que isso é um memorial, apenas lembramos através daqueles elementos que Jesus Cristo ele deu o seu sangue por nós, o seu corpo foi maltratado por amor de nós, ou seja, ele se sacrificou por nós, né? Mas nós não cremos nem na transubstanciação, nem na consubstanciação. O pão simboliza a carne e a bebida simboliza o sangue. Então, nós temos um memorial, é isso que nós acreditamos, né? Muito bem. E aí nós passamos para outro item, batismo em águas. Nós cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor. Está lá em Mateus 28, 19. Jesus vai dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Né? É isso que nós fazemos. Nós fazemos, então, o uso do batismo por imersão, né? Nem por aspersão e nem por ablução. É por imersão, ou seja, segundo está escrito aqui, né? Batismo significa mergulho ou imersão, né? Jesus, quando ele veio aqui, foi batizado por João, ele estava num rio, ele foi batizado, ele foi mergulhado no rio e depois ele retornou. O que simboliza o batismo? O batismo simboliza que nós fazemos uma declaração pública. Fazemos uma declaração pública de que nós estamos simbolicamente morrendo para o mundo e ressurgindo para Deus. Faz uma lembrança de que Jesus ele esteve 3 dias debaixo da terra. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então nós morremos para que agora ressurjamos como novo ser humano para viver para Cristo. Quando nós somos imergidos em água e nós saímos das águas, agora nós estamos para uma vida nova. Que fique claro, o batismo não salva ninguém. Alguém pode aceitar Jesus
com toda a força do seu ser, e em seguida, a partir desta vida, ele perdeu a salvação? Não. Se ele creu, se com a boca confessares, se com o teu coração creres, com a boca tu confessares, você será salvo. O batismo nada mais é do que uma declaração pública de que agora eu faço parte da família de Deus. Muita gente batiza e não vive uma vida de transformação, mas o batismo era para ser assim. Eu estou declarando que agora eu sou uma nova pessoa, né? Outra coisa, o batismo ele é um só. Algumas pessoas relativizam o batismo, acham que pode batizar aqui, ali, lá e acolá. Mas o batismo é um só, a própria palavra vai falar, um só batismo. Então o batismo é um só. Se eu passei pelo batismo, eu tenho que viver agora uma vida que agrade ao Senhor. Muito bem. E aí nós vamos então para outro elemento, né, importante, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Cremos, professamos e ensinamos que a Ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na companhia dos seus discípulos. Ele disse assim: desde agora não comerei mais com vocês, até que nós nos reencontremos nas bodas ou na glória, né? Então, a aliança da Santa Ceia é o símbolo, como eu já falei, significa que a igreja está em comunhão com o Senhor. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos lembrando que aguardamos ansiosamente por aquele dia que cearemos com Ele nas bodas do Cordeiro, né? Nós cremos que a Santa Ceia, que a ceia é um memorial, né? É o memorial daquilo que Jesus fez na cruz, devemos sempre estar lembrando. Outra coisa que precisamos observar, pessoas não levam a sério, a Santa Ceia é algo muito sério. E Paulo vai dizer que todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós devemos fazer uma reflexão, porque ele lá vai dizer que muitos comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você não pode participar da Santa Ceia de qualquer maneira, não pode. Você deve estar atento para que você não esteja aviltando novamente com o Senhor. Ou seja, se você participa de maneira equivocada, se você não leva a sério, tenha cuidado. Tenha cuidado porque com Deus não se brinca, né? Com Deus não se brinca. Muito bem, aí nós vamos para o último item dessa segunda parte do nosso vídeo, né? Sobre o resumo da nossa declaração de fé. A forma de governo. Cremos, professamos e ensinamos que existe hierarquia no céu e na terra, e também na igreja, pois todos nós prestamos contas a alguém, à autoridade. A forma de governo da igreja é bíblica, define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias e administrativas. Nossa estrutura constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, né? A Assembleia de Deus ela é assim, ela é composta de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e pastores. Tem algumas assembleias que agora tem bispos, né? Mas no original da Assembleia de Deus era assim. Então, uma coisa importante, e sempre tenho falado isso, hierarquia é algo que se deve respeitar e observar. Por falta de hierarquia, por falta de respeito às classes hierárquicas é que nós estamos vivendo essa confusão que está no nosso país. Ninguém respeita mais ninguém se submete mais a ninguém. E na igreja não é diferente. Muitas pessoas não se submetem mais a autoridades eclesiásticas. É evidente que tem os equívocos, mas eu sempre digo, temos que respeitar a vontade de Deus. E se Deus decide que vai ficar ali alguém que nós não concordamos, oremos ao Senhor. Eu sempre fico com Davi, né? Davi, perseguido por Saul,
teve várias oportunidades de tirar a vida de Saul. E seria até justo, porque ele estava numa autodefesa. Mas ele vai dizer sempre a mesma coisa. Se foi Deus quem colocou, é Deus quem vai tirar. Eu sei que algumas vezes na história da minha vida, eu me coloquei em algumas situações numa postura de me revoltar contra alguns dos meus pastores. Mas eu aprendi muito cedo que nós temos que fazer o contrário, temos que orar por eles, para que Deus os instrua, para que Deus os faça ver coisas que possivelmente não estejam vendo. E aqueles que estão realmente mal intencionados, que Deus faça conforme a sua vontade. Eu não tenho poder para tirar ninguém nem colocar. Eu tenho que orar e pedir a Deus que faça o melhor. E Deus vai fazer, porque a obra não me pertence, não te pertence, e não pertence a pastores que estão num lugar onde não deveriam estar. A obra pertence ao Senhor, ao sumo pastor que é Cristo. E Ele saberá exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. A nós só compete pedirmos a Ele que nos dê graça, paciência, tolerância e esperança. Tá? Deus te abençoe. Fica aqui o segundo vídeo do nosso resumo bem sintético da nossa declaração de fé da nossa querida Assembleia de Deus. Da denominação que eu amo, de paixão. Amo a Deus, lógico, evidente, mas eu escolhi a Assembleia de Deus para ser a minha organização religiosa na qual eu decido adorar o meu Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus nos abençoe e abençoe a nossa Assembleia de Deus.